científicos mostram a correlação de maior complicação decorrente de infecção por Covid-19 em pacientes portadores de diabetes. Nesse momento de quarentena, indivíduos com diabetes podem ter dificuldades de acesso às medicações e aos profissionais de saúde. Como resultado, descompensação glicêmica e controle inadequado de condições cardiometabólicas podem ocorrer. Então, sobre isso, nós vamos conversar agora com o endocrinologista João Eduardo Sales, a quem eu dou uma boa noite, agradecendo a participação no programa. Seja muito bem-vindo, doutor João Eduardo. Boa noite, Carla. Boa noite, pessoal da Rede Meio Norte. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, por que os pacientes com diabetes são considerados grupo de risco para a Covid-19? Carla, isso a gente começou a reparar desde o início da pandemia, em março do ano passado, onde nós vimos o maior número de internação de pacientes com diabetes e pacientes idosos e idosos com diabetes. Então, isso provavelmente nos chamou a atenção e nós entendemos alguns critérios. E hoje, um ano depois da pandemia, e no pior momento da pandemia, né, hoje mais de 4 mil mortos novamente no Brasil, né, a gente percebe que o diabetes ainda faz parte da maior, é um grande fator de risco para as pessoas internarem e apresentarem formas graves do Covid-19. Isso acontece muito por conta da correlação da copresença do diabetes e da obesidade, né? São duas situações de alto risco, e também pelo fato da pessoa ter o diabetes muito alto, a descompensação glicêmica. Essa descompensação glicêmica, que você muito bem já colocou aí, está acontecendo mais porque as pessoas acabam não usando os medicamentos de diabetes, ou porque não conseguem pegar, ou por algum problema que acham que tem que parar para prevenir alguma imunidade, alguma coisa desse tipo. Por favor, mantenha o seu tratamento para o diabetes, porque isso sim ajuda na prevenção de uma forma mais grave do Covid. Ou seja, os cuidados especiais devem ser mantidos, mesmo nesse período, não é, doutor? Quer dizer que tem algumas pessoas que estão deixando de tomar os seus medicamentos, é isso que tem acontecido também? É até preocupante, né? Exatamente, porque as pessoas às vezes não saem de casa, não vão ao médico para poder avaliar como está a sua glicemia, e isso é algo que a gente acha muito preocupante, porque se não vai ao médico, não pega a receita, e se não pega a receita, não pega o remédio no posto ou não compra na farmácia, e dessa maneira acaba tendo problemas relacionados à Covid mais grave por conta da hiperglicemia. Mas eu gostaria muito de chamar a atenção da correlação do diabetes com a obesidade. A obesidade é um fator de risco muito importante para apresentar um quadro grave de Covid. Então, é muito importante as pessoas que têm diabetes, as pessoas que têm obesidade, as pessoas que têm hipertensão arterial, as pessoas que já tiveram infarto ou derrame, se cuidem. Por favor, estabeleçam um problema do autocuidado. Você tem que se cuidar. O autocuidado é fundamental nesse momento. Não faça aglomerações, use máscara, procure sempre usar o álcool gel, não traga pessoas do seu convívio familiar para dentro de casa, para que você não seja mais uma vítima da Covid-19. E quando a pessoa diabética tem a Covid, hein, doutor, o que fazer depois? É comum também a gente ver pessoas apresentando, inclusive, algumas sequelas, né? Exatamente, Carla. Então, se a pessoa que tem diabetes está com Covid, a primeira coisa é ficar muito atento à falta de ar e, se puder, de preferência, medir a sua saturação de oxigênio. Aquele aparelhinho que a gente põe no dedo, que é o oxímetro, é muito importante para a gente saber como está indo a infecção pelo Covid. O Covid complica quando ele pega toda a parte pulmonar e a gente tem critérios muito rápidos de saber se a Covid está complicando ou não pela saturação de oxigênio. Se tiver com falta de ar, vá imediatamente ao pronto-socorro para fazer a oximetria, para medir seu oxigênio
E se você tem diabetes, a mesma coisa, para medir a sua glicose. Mas não pare de usar os medicamentos para diabetes. Se alguém pegou Covid, está com Covid, está com uma forma leve, está em casa, se resguardando e se restabelecendo, não pare os medicamentos para diabetes. Eles devem continuar sendo tomados, porque vários trabalhos desse ano inteiro de pandemia já mostraram que as pessoas que pararam os medicamentos para diabetes tiveram uma evolução pior da Covid. Então, continue o seu tratamento. Medicamento para diabetes, medicamento para hipertensão, medicamento para obesidade, não reduz imunidade. Você pode continuar usando e deve continuar usando. Em relação à obesidade, doutor, associada à diabetes, como o senhor bem falou, piora muito mais ainda o risco da Covid-19. E eu queria aproveitar a oportunidade, porque o senhor é endocrinologista, para também chamar a atenção dos nossos telespectadores que nos assistem nesse momento sobre a importância de uma boa alimentação, sobre a importância também de atividade física, porque a gente tem que ter essa consciência. Cada vez mais as pessoas estão consumindo alimentos industrializados. A gente precisa entender que o nosso combustível é a nossa alimentação. Então, a gente precisa se alimentar muito bem, né, doutor? A alimentação é a chave de tudo, né? O que nós estamos vendo no Brasil, e não é de hoje, tá? É um aumento crescente da obesidade, tá? Para você ter uma ideia, os dados do IBGE mostram que de 2003 para 2019, mais que dobrou o número de pacientes com obesidade no Brasil. Hoje, mais de 1/4 da população brasileira tem obesidade e mais de 58% da população brasileira tem sobrepeso. Então, nós somos um país hoje com uma quantidade de pacientes com obesidade e sobrepeso muito alto, e a obesidade e o sobrepeso são fatores de risco muito importantes, não só para o diabetes, como para a hipertensão arterial, como para problema relacionado a colesterol e triglicérides, que quando você junta essas 4 doenças, o risco de uma doença cardiovascular, né, é muito grande, principalmente o infarto e o derrame. A gente está vendo aí as imagens das pessoas sendo avaliadas em relação ao diabetes e a presença da obesidade e principalmente a obesidade abdominal. Essa é a pior obesidade que tem. Tem gente que tem um peso mais alto, mas é uma obesidade mais localizada no quadril. Mas quando a obesidade é concentrada na barriga, né, a cinturinha, como a gente está vendo aí na imagem, isso é muito pior. Isso é muito pior. Então, essas pessoas, mesmo que não tenham um peso tão elevado, pelo fato de terem gordura abdominal, isso é um fator de risco muito grande, não só para a Covid-19, mas também para o desencadeamento de outras doenças vasculares. É preciso ficar muito atento com relação ao peso, não é, doutor? Assim, está sempre monitorando, está sempre cuidando, está sempre avaliando, porque nós nos conhecemos. Então, assim, muitas vezes a gente acaba exagerando e é por isso que a gente fala que a alimentação ela é muito importante. E eu vou até dar uma dica aí para os nossos telespectadores em relação a esse monitoramento do peso. Compre uma balança e se pese, fique vendo como é que está. Se você está indo muito rápido, assim, ganhando peso muito rápido, você tem que ficar muito atento a isso. Faça atividade física. Eu sei que muitas pessoas, doutor, nem gostem de fazer atividade física, mas ela é fundamental. Em tempos de pandemia, o que a gente está enfrentando não está sendo fácil, mas a gente pode fazer atividade física, inclusive dentro de casa, fazer exercícios. O que a gente precisa realmente é ter essa consciência do exercício em casa, da atividade física dentro de casa, não tem nenhum problema. Hoje a gente tem aí as redes sociais, a internet, onde a gente pode colocar vídeos que tem educadores físicos ensinando a gente a fazer movimentos, a praticar realmente a atividade. A gente também tem aí os alimentos cada vez mais naturais, como as frutas, as verduras, onde a gente pode fazer um equilíbrio, né, doutor? Eu sei que às vezes a gente não gosta de alguma coisa, mas tem outras frutas que a gente gosta, tem outros legumes. A gente precisa realmente entender que o nosso peso, ele já está ali mostrando para você, ó, tá alguma coisa errada, você já começou a engordar muito. Então, a balança, ela é fundamental também, ela é ideal, porque ela também começa a te mostrar que você está ali engordando, para você também
já dá aquela parada, né, doutor? Eu faço isso, viu? Lá em casa eu tenho uma balança, todo dia eu vou olhar meu peso. Então, a balança é uma boa sugestão. Agora, mais simples até que a balança é a roupa. Se a roupa começa a apertar, se você tem que fazer mais furos no cinto, porque a barriga tá ficando maior, isso é um sinal de preocupação. E você deu dicas muito importantes em relação ao consumo de frutas e verduras, né? Aí a imagem da gente medindo a cintura, né? Isso é muito importante. Mas tem uma dica que é fundamental: não compre comida pronta. Faça a sua comida. Faça o seu arroz, faça o seu feijão. Você vai colocar menos óleo, você vai colocar menos gordura quando você for fazer. Faça a sua verdura em casa. Tenha verduras e frutas, né, da estação, que são mais baratas, né? Arroz, feijão, uma salada, um pedaço de uma proteína. E tudo isso é muito saudável, tudo isso é importante. Agora, quando a gente deixa de fazer comida em casa e começa a comprar comida industrializada, o risco de você comer uma comida de baixa qualidade, com alto teor de sódio e principalmente gordura, é muito grande. É muito grande. Então, evitar as comidas condimentadas, as comidas prontas, é uma dica fundamental para a gente poder controlar a obesidade, o diabetes, a hipertensão e todo o risco de doenças que a obesidade traz. E a obesidade, Carla, e o pessoal de casa, por ser uma doença que inflama o organismo, tá? O Covid também é uma doença que inflama o organismo. Então, a inflamação do Covid se soma com a inflamação da obesidade e isso faz um quadro muito mais grave dessa doença tão terrível que já matou aí mais de 345 mil brasileiros e, e a gente tem que tomar muito cuidado porque as projeções são muito preocupantes para o Brasil. E a gente está vendo aí cada vez mais, inclusive os jovens, perdendo as suas vidas pela Covid-19. Obrigada, viu, doutor, pela entrevista. Eu que agradeço, cara. Seja sempre bem-vindo. Bom,